Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade, pessoal, sobre o assunto renascimento, é importante a gente destacar mais uma vez que esse movimento artístico, cultural e intelectual, ele surgiu na Europa ali entre os séculos XV e XIV, e surgiu, né, mais precisamente ali na Península Itálica, né, na atual Itália. Então, durante esse período, esse movimento ele buscou retornar à antiguidade clássica, né, como uma forma assim, de reação contra a mentalidade teológica medieval. Vocês viram que com isso, né, o ser humano ele passou a ser o centro do universo, tanto o ser humano quanto a natureza, né, e começou a se encaixar no centro das ciências, da filosofia, da arte, e o próprio modo de estudar mudou. Isso trouxe mudanças para a sociedade como um todo, nos âmbitos da cultura, da vida cotidiana, nos padrões morais, nos ideais éticos e na educação, tá certo? Então, houve também, gente, a ruptura, né, com a sociedade de ordens, aquela sociedade medieval que impedia as liberdades individuais. Houve, portanto, aí a laicização política, econômica e cultural. Quando a gente fala em laicização, a gente se refere ao ato de deixar de sofrer influência ou controle por parte da igreja, tá bom? Houve também aí o surgimento dos estados nacionais, no qual os reis passaram a ter o poder absoluto, centralizado, controlando dessa forma a dinâmica política e econômica de seu país. Houve, portanto, a abertura do comércio, que vai estar ligada ali ao mercantilismo, que vai ser apoiado, financiado, melhor dizer, pelos reis, né, e por alguns burgueses. Há também a valorização da autonomia e da capacidade humana, quando surge aí o racionalismo e o humanismo, e o desenvolvimento das cidades, né, o ressurgimento, o renascimento urbano, tá certo? Principalmente, pessoal, das cidades italianas, né? Gênova, Veneza e Florença, que foram as principais cidades daquela época. Então, houve, portanto, a expansão marítima comercial, né, que foi essa expansão aí do comércio, certo? E esse processo, gente, ele tem suas origens no Renascimento, no humanismo e no próprio desenvolvimento da atividade comercial. Então, além disso, pessoal, os europeus, até então, eles pensavam, né, que só existiam praticamente três continentes, que era a Europa, a Ásia e a África, certo? E eles queriam, né, conquistar o oceano, eles queriam navegar, porém ainda não tinham tecnologia suficiente. E o Renascimento ele vai trazer isso, né, para esses navegadores. Então, os fatores determinantes para o processo de expansão europeia foram os fatores culturais, pois houve uma nova concepção de ser humano, contato com outras culturas e a aquisição de outros costumes, aparecimento de novas ideias sobre o formato da Terra e avanços científicos e tecnológicos. Vocês sabem que a Terra era plana, né? E que o Sol girava em torno dela, tá bom? Quanto aos fatores econômicos, houve o aumento da atividade comercial na Europa, novas rotas comerciais na Ásia e fortalecimento de quem? Da burguesia, né? Que era a classe ali dos comerciantes. Quanto aos fatores sociais, podemos dizer que os camponeses se tornam colonos e proprietários de pequenos lotes de terra e há, portanto, o fortalecimento do grupo social conhecido como burguesia. Além disso, podemos destacar como fatores econômicos o enfraquecimento da organização política feudal e a consolidação das monarquias nacionais, né, para a formação dos reinos e impérios, justamente com a queda de Constantinopla nas mãos, que estava, né, nas mãos dos turcos otomanos. Então, gente, podemos colocar aqui as características também do humanismo, né, no Renascimento, que foi o principal movimento aí, né, que colocou o homem como centro das artes, da ciência e da pesquisa, tá bom? Então, o ideal como o do Renascimento é definido pela esperança de um renascimento do ser humano para uma vida verdadeiramente humana, por meio das artes, das ciências e da pesquisa. Segundo a concepção desse movimento, o ser humano é livre para decidir sua conduta, para escolher seu destino.
Isso supõe uma exaltação da liberdade individual, tanto na ordem teológica quanto nas ordens cultural e social. Para os renascentistas, o ser humano deveria passar por uma grande mudança de comportamento. E foi exatamente isso que aconteceu, pois tudo o que nós temos hoje é praticamente uma consequência aí, da idade moderna, né? Então, pessoal, quanto aos avanços científicos, né, que acontecem ali, que foram promovidos, melhor dizer, pelo Renascimento, e isso, pessoal, aconteceu devido, né, à mudança de pensamento nas pessoas daquela época, tá certo? Então, por meio da observação e da experimentação, o Renascimento científico promoveu o desenvolvimento da ciência nos campos da astronomia, da medicina, da matemática, da arquitetura, da física e da química. Na astronomia, destacou-se, né, Nicolau Copérnico, que ao pesquisar, ao pegar, né, nesse caso aí, os estudos aí dos gregos, né, antigos, ele apresentou uma nova teoria em que a Terra e os planetas giravam em torno do Sol, sendo ele o centro do universo e não a Terra. Essa teoria ficou conhecida como heliocentrismo, né? Porque antigamente, para a igreja, né, e para os medievais, era o Sol, né, que girava em torno dos planetas. Mas hoje a gente já sabe o contrário, justamente devido a esse rapaz aí, né, Nicolau Copérnico, tá bom, gente? Então, ele colocou, né, ele representou nesse caso aí o sistema heliocêntrico, né, onde o Sol está no centro, né, e a Terra e os demais planetas estão à sua volta, certo? Na medicina, inicia-se o estudo do corpo humano com a dessecação de centenas de cadáveres, o que era proibido até então pela Igreja, né, pois a medicina ela era totalmente reprimida pela Igreja Católica. E em 1543, o médico André Vesalius publicou seu livro sobre a estrutura do corpo humano, em que explica a anatomia humana por meio das descrições e ilustrações que permitiam aos estudantes de medicina, né, aprofundarem seus conhecimentos. Esse é o principal livro, onde ele mostra aí, né, nesse caso, é a página principal de sua obra, certo? Que fala exatamente sobre o corpo humano, né, sobre as novas descobertas aí da ciência. Na matemática, os cálculos e o uso da geometria levaram os artistas, né, do Renascimento a desenvolverem não somente a arquitetura, como também a elaborar obras que tenham enfoque no uso da simetria e da perspectiva, como vocês viram aí na disciplina de arte, certo? E o principal artista pessoal desse período foi Leonardo da Vinci, que embora ele tenha ficado conhecido por suas obras artísticas, ele também foi um dos principais representantes da matemática, da filosofia, né, da geometria, dentre outras aí, ciências, tá bom? Então, quanto à arquitetura, no Renascimento houve ali o predomínio das linhas horizontais, a luminosidade e a ideia de criar um espaço unitário, né? Portanto, os arquitetos renascentistas eles recuperaram o uso de elementos clássicos, né, da antiguidade clássica, como o arco semicircular, os frontões, as abóbadas e colunas clássicas, que substituíram completamente as formas góticas, né, que vocês viram anteriormente, que era a principal característica da Idade Média. Então, os edifícios passaram a ser construídos em tamanhos menores, né, com a intenção de adaptá-los às proporções dos seres humanos. Como vocês podem verificar aí na imagem, as catedrais do período medieval eram muito maiores que essas daí, tá, gente? Agora os renascentistas buscaram diminuir, né, a fim de adaptá-las às proporções do ser humano, certo? Então, pessoal, quanto à arte renascentista, e falando um pouquinho agora sobre a pintura, podemos dizer que a pintura renascentista ela difere da arte medieval, né, pela relação entre matemática e arte, pois vai surgir, pessoal, aí é o uso, né, da perspectiva, que vai dar uma impressão de profundidade na representação de objetos. Além disso, o conceito de beleza ele vai estar muito voltado, à harmonia das proporções do ser humano e da natureza, tá bom? Os principais artistas desse período foram Donatello, Massácio, Piero della Francesa, Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael Zanzio, entre outros, tá bom?
Além disso, teve também a escultura, né, que se destacou é, e valorizando, portanto, a figura humana como ideal de beleza e proporção. Vocês podem verificar aí na página 420 e 421 do livro de vocês, que tem até uma escultura bem bacana de Michelangelo, né, que é chamada de Pietà, tá certo? Onde essa escultura ela tenta passar para o espectador, né, determinados sentimentos. Então, teve também a literatura, né, onde por toda a Europa surgiram ali vários poetas, né, com novos escritos baseados principalmente na figura, né, do homem, né, e da natureza, certo? Vai ser praticamente, pessoal, esse renascimento que vai influenciar posteriormente a literatura romancista. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que eu estarei à disposição, tá bom? Bons estudos e até a próxima.